Este é o álbum da seleção do time da minha vida profissional, onde eu coloco as pessoas importantes na seleção desse time de vida profissional. É um exercício muito interessante que vocês, se puderem, podem fazer e não precisam me mandar de volta. A Copa do Mundo de Futebol Qatar 2022 está se aproximando e quase todos os brasileiros estão com os olhos voltados para esse grande acontecimento, todos torcendo pelo Brasil. O nosso amor pelo futebol faz com que, devido a esse fato, sejamos chamados o país do futebol. Aqui no Brasil temos campos de futebol em qualquer lugar aberto, nos terrenos baldios ou em grandes estádios, e devido a isso eu quero propor de forma geral para as pessoas fazerem uma parada, um intervalo em suas vidas e refletirem sobre o futebol, desta vez num campo aberto, mas com um grande público invisível. Existe uma metodologia voltada para os esportes e o futebol, criada pelo australiano David Denbrough, co-diretor com Sherry White do Dulwich Centre, na cidade de Adelaide, na Austrália, instituição fundada por Michael White e voltada totalmente para o desenvolvimento da terapia narrativa. David Denbrough, como bom descendente dos ingleses, os grandes iniciadores do futebol, tem uma metodologia voltada para os esportes e o futebol, em que nos convida a fazer uma reflexão sobre o nosso time da vida e usa para fazer uma pesquisa das histórias daqueles que marcaram as vidas de cada um de nós. David Denbrough marcou um gol de placa ao criar essa abordagem. Essa é uma metodologia inovadora e criativa de usar o esporte, o futebol, no campo profissional da terapia. Ele fez esse exercício pela primeira vez no Sudão, África, como divulga para nós no seu livro Práticas Narrativas Coletivas, 2008, trabalhando com indivíduos, grupos e comunidades que vivenciaram traumas. Existe uma tradução desse livro para o português na Amazon, com uma leitura para aqueles profissionais que quiserem experimentar a abordagem da terapia narrativa. No slide abaixo está uma mensagem de David Denbrough, criador da metodologia do time da vida, para nós profissionais brasileiros. Agradeço a sua compreensão e boa vontade. Por que estou propondo Prezada Maria Ângela e colegas brasileiros, quando no início eu estava criando o time da vida, estava pensando nos jovens que eu tinha conhecido em Uganda, mas eu também estava pensando no Brasil. Esperava que um dia pudesse ver como amigos e colegas brasileiros poderiam usar esta metáfora do futebol de trabalhar. Formas brasileiras de jogar futebol trazem alegria para torcedores de todo o mundo. E eu tinha a esperança de que os praticantes brasileiros da narrativa também pudessem nos mostrar como brincar com o time da vida para ajudar indivíduos, grupos e comunidades que enfrentam poderosos times de oposição, como pobreza, injustiça e violência. Nos últimos anos, vi tantos exemplos disso. Praticantes brasileiros realmente me estimulam. Pensando na sua ideia de considerar quem compõe nossa equipe profissional de vida, bem, você, Maria Ângela, e outros amigos e colegas brasileiros comporiam uma
uma proporção significativa da minha equipe. Vamos torcer para que continuemos respondendo ao desafio de Paulo Freire de encontrar formas de que nosso trabalho possa ser mais relevante para os mais marginalizados. À medida que a Copa do Mundo no Catar acontecer, estarei torcendo pelo Brasil, assim como pela Austrália, e pensando em todos vocês. Boa sorte. Torcendo por vocês aqui da Austrália. David G. Escolhi fazer um álbum porque é muito popular em épocas da Copa do Mundo entre adultos e crianças aqui no Brasil. Mas desta vez vou usar para formar o time da nossa seleção particular e colarmos com fotos, desenhos ou apenas nomes em maiúsculas de alguém que tem importância na nossa história de vida. Este será o time da nossa vida, onde escolheremos a seleção dos principais jogadores, aquelas pessoas que são importantes na nossa vida. Vocês escolhem quem vai compor o álbum das figuras com pessoas importantes na história de suas vidas. Por que estou propondo este exercício? Porque tenho 3 grandes influências neste momento para fazer esta proposta. 1. O momento que vamos vivenciar com a Copa do Mundo de Futebol Qatar em 2022. 2. A inspiração e influência na minha vida profissional do doutor da terapia narrativa David Denbrough, quando proponho fazer o exercício do time da vida fora do ambiente profissional com um público invisível para mim. 3. Assim quero usar o exercício do futebol proposto por David Denbrough, pensando e colando num álbum a seleção das figuras do nosso time pessoal. E, ao usar o álbum, colar na seleção os jogadores importantes escolhidos com esse modelo. As imagens ou nome das pessoas que foram influências importantes no nosso time da vida, no time da nossa vida, o que nos leva a pensar na nossa própria história de vida quando cada pessoa fizer este exercício. E como vamos fazer isso? Refletindo e buscando as pessoas importantes que queremos colocar no nosso time principal, incluindo a própria pessoa, você, na posição que quer jogar e a ajuda das perguntas que vamos propor. Quando se faz a pergunta certa, os caminhos se abrem. Escolheremos então, no time da nossa vida, a seleção dos principais jogadores, aquelas pessoas que são ou foram importantes na nossa vida. Vocês escolhem quem vai compor o álbum da seleção das pessoas importantes na sua história de vida. A proposta é para pararmos e pensarmos qual time escolheríamos para compor o álbum da seleção de nossa vida no presente. Vamos torcer por nós mesmos, refletindo sozinhos sobre o porquê das escolhas que estamos fazendo ou já fizemos? Primeiro vou colocar as regras do exercício, como num jogo de futebol. Você vai escolher 11 jogadores para o time principal, incluindo você na posição que quer jogar, e 11 jogadores para a reserva. Quem será o técnico do seu time? Quem quer para auxiliar no seu time? Qual o médico do seu time? Quem é o preparador físico? Em que posição você joga nesse time? No ataque, na defesa, no meio do campo? Quem é você nesse time?
Para exemplificar, vou usar como modelo o time importantíssimo da minha vida profissional. É apenas um exemplo para vocês terem uma ideia do objetivo proposto na abordagem. Modelo que você pode usar na sua vida como um todo, com pessoas escolhidas do seu sistema familiar, religioso, comunitário, etc. Por que escolhi o futebol? Porque gosto de futebol e sei que a vida, de uma forma geral, é como um sistema esportivo, com ataques e defesas. Os esportes de grupo, futebol, vôlei, basquete, etc., tem pessoas jogando no ataque e na defesa. O meu time joga, na maioria das vezes, no formato 3-4-3. Meu time profissional, eu fiz a seleção, colocando na defesa, lá atrás, a minha experiência com a história da arte, na extensão cultural da mulher, a influência de Jung e as mandalas com a psicologia analítica e os clientes da psicologia analítica, porque a psicologia analítica foi a minha primeira formação em psicologia. No meio do campo estão os profissionais que me ajudaram muito a bater a bola do ataque para a defesa, e neles estão a influência muito grande desses profissionais na minha formação profissional. O exemplo profissional pessoal e profissional da professora Margarida Hegel, a supervisão analítica de Franklin Chang, a prática no COFAN com as pessoas mais humildes e os cursos com os professores iniciadores da terapia de família e o apoio de Cheryl White nos cursos da terapia narrativa. No ataque estão a influência da minha ação terapêutica com Michael Wise, os clientes da terapia de família e os clientes da terapia narrativa. Eu fico sempre batendo a bola do meio do campo para a defesa, da defesa para o ataque. Quer dizer, é logicamente exatamente como num time de futebol, porque todas essas influências foram muito importantes no meu time profissional. De onde vem a inspiração do modelo do meu time da vida profissional? Vem de David Denborough, autor da metodologia. Quais as pessoas que mais influenciaram minha vida profissional? O que defendo dos meus princípios profissionais? Tenho quais os técnicos do meu time profissional? Tenho 2 grandes técnicos no meu time profissional, que são os criadores dos modelos e princípios que sigo na profissão. Carl Gustav Jung, no meu processo de individuação como pessoa e profissional, Michael White na minha ação terapêutica profissional com a terapia narrativa. Qual o meu lugar no time? Meu lugar no time, goleiro. Essa posição é a minha motivação para estudar, ficar atenta, evitar gols contra e levar meu time à vitória. Quem me ajudou a formar a base desse apoio profissional? Em que posição estão essas pessoas? Elas estão no meio do campo e são os professores que influenciaram minha vida profissional e me ajudaram a passar a bola tanto para o ataque como para a defesa dos meus objetivos e princípios da terapia familiar, da psicologia analítica e da terapia narrativa. O exemplo pessoal e profissional da professora Margarida Hegel, a supervisão da psicologia analítica de Franklin Chang, assim como a prática no COFAN com as pessoas mais humildes, que nos ensinaram muito na compreensão dos seus e meus problemas. Os professores visitantes, iniciadores da terapia familiar e os cursos da terapia narrativa com o apoio de Cheryl White, que mostraram e ensinaram aspectos diferentes da minha visão como um todo.
Quem joga na defesa? No meu time profissional jogam na defesa meus princípios e crenças, os conhecimentos que fui adquirindo e assimilando ao longo dos anos, com a arte, a psicologia analítica, a terapia familiar e a terapia narrativa. Quem joga no ataque? No ataque e na defesa se alternam os clientes da psicologia analítica, da terapia familiar e terapia narrativa, com os instrumentos e conceitos utilizados, que levaram com eles os conhecimentos também adquiridos da arte, mandalas e história da arte. Quem está na equipe de apoio? Os médicos da equipe são Marla Cruz e Raimundo Paraná, a psicóloga da equipe é Isadora Cruz, a administração financeira e olheira do time, Carlos Cruz Neto. São as pessoas da minha confiança, filhos que fazem suas críticas, às vezes pertinentes, outras nem tanto, mas me ajudam muito a pensar. É a equipe do sonho, do meu sonho. Quem joga no time que está na reserva? Este time é tão importante quanto o principal. Apenas dá apoio de forma diferente na minha prática profissional, quando na discussão da prática dos conceitos adquiridos com os estudos dos atendimentos. São elas por ordem alfabética: Aidil, Ana Maria, Areni, Angélica, Clarinda, Eldenira, Jussara, Islã, Leia, Luana, Marlene, Norma, Terezinha. Quem mais me dá apoio e joga na seleção do meu time? Também me deram apoio a minha base familiar. Em memória, minha mãe, uma guerreira, e meu ex-marido, um companheiro que sempre apoiou minhas aventuras intelectuais. Minha família extensa, minhas irmãs e meu irmão com seu comentário político, minha prima e todos aqueles que me aceitaram, tanto quanto aqueles que desistiram, porque também são muito importantes. Sempre ensinaram algo. Tenho ainda muitos lugares a preencher, mas eles são os principais. Enfim, esta é a minha seleção. Representa meus sonhos e fracassos, felizmente mais realizações que fracassos, e é uma compilação da minha história profissional de vida, na minha vida. E aí, quer se aventurar a pensar, refletir e fazer a seleção do seu time de vida particular? Comentários para o blog www.mangelateixeira.com e o telefone 557199 640 5466.